A gloriosa paz do Senhor na tua vida. Essa aula é a A01 e a mensagem é o que você precisa saber, o Evangelho. E eu gostaria de abordar alguns tópicos. O primeiro tópico é a existência de Deus. O segundo tópico é a Bíblia, a Palavra de Deus. O terceiro tópico é o homem e o pecado, a separação. E o quarto tópico é Jesus, o caminho. Muito simples, muito básico, mas muito importante, fundamental. Então vamos ao primeiro tópico, a existência de Deus. E claro que a nossa base é a palavra. Eu quero que você venha comigo, examinando as Escrituras. E Jesus falou, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. E é isso mesmo. Nas Escrituras existe a vida eterna, mas tem que vir até Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E aqui então, o início da Bíblia fala assim, Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Assim, portanto, a palavra de Deus está anunciando um fato. Deus existe e é o Criador dos céus e da terra. Toda a criação existe por causa de um ser inteligente, maravilhoso, que é Deus mesmo. E agora nós vamos para Romanos capítulo 1, já é o Novo Testamento, onde a partir do verso 19, a palavra diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Quem são eles? A palavra está falando de pessoas que não querem reconhecer a presença de Deus e o fato de que Deus é a origem de tudo. As pessoas que querem e insistem em dizer que não existe um Deus. A palavra de Deus diz que a criação demonstra a existência de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos na criação e em você e em mim. Quando eu olho para mim, quando você olha para si mesmo, você vai perceber que Deus realizou uma obra em você. A tua alma, o teu corpo, o teu espírito são obras do Senhor, realizados pelo seu eterno poder, pela sua divindade, pelo seu poder de criação, e isso é claramente visto ao longo de toda a criação, ao longo do mundo, do universo, das estrelas, ao longo de cada criatura, da tremenda criatividade de Deus, da maravilha da criação, o que nos revela que há um Deus. E há um Deus que criou uma pessoa como você e eu, inteligentes. E nós temos um fato muito interessante, Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, diz que Deus também pôs na minha mente e na tua mente a ideia da eternidade. Se bem que nós não podemos descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. Olha que interessante, você e eu sabemos, temos a percepção da eternidade. Sabemos que somos criaturas e fomos criados, mas que já não desapareceremos mais. Com a nossa morte não haverá um fim das nossas vidas. Então nós temos que adentrar no conhecimento daquilo que virá após tudo isso. Ou seja, a nossa caminhada aqui na Terra é um desafio de um encontro com o Criador. Aleluia! Se existe o Criador, portanto existe a possibilidade da criatura se encontrar com o Criador. Uma criatura que foi criada para ser imagem e semelhança de Deus. E aí você me perguntaria, mas como que nós vamos descobrir a Deus? E a resposta é através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras, através da Palavra de Deus que foi revelada. Em torno de 40 autores humanos escreveram para nós esse livro onde cada verso, cada palavra vem impregnado da ação do Espírito de Deus.
e precisa de revelação para ser entendida. E você e eu, então, estamos agora no desafio. E vamos examinar agora o fato da Bíblia ser uma fonte extremamente confiável. 2 Timóteo 3, onde o Senhor vai nos trazer um texto que vai revelar as Escrituras, dizendo assim, olha, verso 16, toda Escritura é divinamente inspirada. Não é alguma, não são algumas partes da Bíblia, toda, 100% da Bíblia é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus, se você está me ouvindo, eu quero te dizer que é um chamado para você ser homem de Deus. O homem de Deus seja perfeito. Você e eu fomos chamados para sermos perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Aleluia! Isso então é uma afirmação da palavra de que a Escritura é toda inspirada por Deus. Agora nós vamos em 2 Pedro, capítulo 1, onde o Senhor vai nos mostrar outro texto da Escritura. No verso 24 e 25, 1 Pedro, desculpa, capítulo 1, verso 24 e 25, diz assim, verso 19, desculpa, estamos aqui, é 2 Pedro mesmo, capítulo 1, verso 19. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, que diz, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Aleluia! Temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro. Então, a palavra vem iluminar o nosso coração em trevas. Essa palavra começa a ser revelada no nosso coração. O Espírito Santo começa a tomar essa palavra e revelar. A palavra que o Senhor falou, a palavra registrada, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, é uma palavra espiritual. Ela é espírito e vida. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, quando você se encontra numa situação de separação de Deus, morto, a palavra vem iluminar o teu coração como uma estrela da alva, até que o dia nasça, o dia surja, sabe? E ela surja no teu coração, ela começa a iluminar nas trevas, começa a gerar uma indicação da verdade. Ela vai assim até que amanheça e seja dia perfeito. E nós precisamos saber uma coisa, está no verso 20, né, de 2 Pedro 1, 19, 20 e 21, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não posso pegar um verso e arrancar da Bíblia, ela está num contexto. Mas nós temos que entender outra coisa, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, não é uma manipulação humana, como algumas falsas religiões. A palavra de Deus não é manipulação humana, mas homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E essa palavra no grego é como você move um caixão. Os homens estavam entregues nas mãos do Espírito Santo como mortos para si mesmo, realizando a vontade de Deus. Então essa é a Bíblia. Quando eu citei 1 Pedro é porque tinha um outro texto que eu gostaria de mencionar, né? 1 Pedro 1,24, que diz, toda a carne é como a erva, né? Esse corpo que nós temos aqui é como a erva, como uma planta. E a glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, caiu a sua flor. Ou seja, a nossa glória ela é temporária. A nossa formosura ou beleza, se existir, elas são temporárias. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que está sendo evangelizada para você. Estamos estabelecendo a fundação. Esse ensino é um ensino que nós vamos dar sequência.
E essa é a primeira aulinha mesmo para que você possa entender fundamentos, princípios e dar os seus primeiros passos na direção de um encontro com Cristo. Os primeiros passos na direção de um entendimento da verdade eterna. Os primeiros passos na direção de uma vida sem pecado. Os primeiros passos na direção de um eu quero Deus, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer o seu poder, eu quero conhecer o seu perdão. Eu vi esses dias alguém dizer: quem inventou o perdão foi Deus, bendito. Nós erramos muito e os homens nos acusam, mas Deus é o Deus perdoador. É Ele que vem para perdoar os teus e os meus pecados. Então o primeiro ponto que nós avaliamos foi a existência de Deus. O segundo ponto é a base, a fonte da nossa instrução, que é a palavra. E a palavra revelada, não simplesmente uma palavra lida como letra, mas uma palavra que venha como espírito e vida no nosso coração. E essa palavra está dizendo que toda a Bíblia é inspirada por Deus e foi feita não por homens, mas pelo Espírito de Deus. Agora vamos para a condição tua e minha. Por que nós precisamos nos aproximar de Deus acima de todas as coisas? É porque existe um problema na nossa vida. Você tem um problema e eu tenho um problema. Nós somos pecadores de natureza corrompida, coração degenerado, o qual a Bíblia chama de desesperadamente corrupto. Nos afeiçoamos ao mal, temos o bem também no nosso coração e gostaríamos de poder realizá-lo, mas somos escravos do pecado. Inevitavelmente acabamos fazendo aquilo que nós não gostaríamos de fazer. O apóstolo Paulo diz na carta de Romanos que o bem que ele queria, esse ele não fazia, e o mal que ele não queria, esse ele acabava executando. E quando ele estava executando, ele falava: mas se eu executo aquilo que eu não quero, portanto sou escravo, portanto dentro de mim habita algo, dentro dos meus membros está habitando uma lei diferente da lei de Deus, uma lei que me força a realizar obras más. E essa é a essência, né, da separação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, submetido a uma prova no Jardim do Éden, da qual ele optou por avançar num caminho de independência. Independência de Deus, se você não sabe, é a independência da fonte. Deus é a fonte, é o manancial. Ele falou assim: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial das águas vivas. Se você deixar o Senhor, você está deixando o manancial, a fonte de toda a bênção, a fonte da vida, a fonte do prazer, a fonte da alegria, a fonte da paz, a fonte da força. Deus é a fonte. E assim, o homem escolheu um caminho separado de Deus e ele se tornou então uma criatura decaída. E Romanos 3,23 diz assim que todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer na terra. A Bíblia me revela que não há um justo, que todos se extraviaram a uma só. Todos se fizeram inúteis. E quando Deus olhou para baixo, Ele procurou um justo. Ele procurou alguém que pudesse fazer a propiciação, que pudesse fazer essa reconciliação. E não havia ninguém, não houve ninguém. Na história da humanidade, ninguém foi suficientemente bom ou justo. Então Deus teve que prover um caminho diferente para a salvação. Ele mesmo, Deus, teve que se fazer homem. Quando nós falamos que amamos ao Senhor Jesus, gostaríamos de começar a revelar a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus mesmo. O Senhor Jesus, antes de vir na sua humanidade, ele é declarado na Bíblia como o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. O Senhor Jesus é declarado que antes que Abraão existisse, ele diz: eu sou. É o Verbo pré-existente. E gostaria até de abrir no Evangelho de João, no capítulo 1, onde nós vamos agora para Jesus. O entendimento de Jesus é o entendimento da verdade.
Porque Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, porque Ele é Deus. Nenhum outro homem, um ser humano, poderia dizer isso de si mesmo. Eu sou o caminho. Ele é Deus, mas Deus que deixou a sua glória e veio como homem. A pessoa da Trindade que se humanizou. É um Deus que se humanizou. É uma coisa tremenda a gente começar a entender isso, como o Senhor Jesus se humanizou. Ele tomou humanidade sobre si e se tornou filho do homem. E no seu nascimento, porque ele é santo, ele não podia nascer simplesmente de um pai e de uma mãe. Então o pai dele é Deus Pai. E ele foi gerado na barriga de uma virgem. Ou seja, a geração de Jesus não passa pela concepção com espermatozoide e óvulo. Apenas Deus usa um útero para que ele venha como um ser humano, para que ele não fosse simplesmente um extraterrestre. Jesus então se apresenta como um ser humano. E então em João no capítulo 1, verso 1 diz assim, no princípio era o Verbo, que é o próprio, e o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo era Deus, ou seja, Deus o Pai, Deus o Verbo, Deus o Espírito Santo. Esse é o conceito da Trindade. Ele estava no princípio com Deus, portanto, o Verbo é Deus mesmo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, portanto, o Verbo é criador. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E agora continuamos nesse mesmo capítulo e diz assim no verso 9: pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Ou seja, há quase 2000 anos atrás, Jesus encarnou. É o único que encarnou, porque era pré-existente, eterno, já existia, e foi gerado no útero da Maria, e portanto ele se tornou filho unigênito, o único gerado dessa forma de uma virgem. Todos nós nascemos de uma relação sexual. Jesus nasceu de uma virgem. E aí ele vem para completar uma carreira. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. As pessoas não identificaram em Jesus alguém digno de nota. Mas aqueles que se aproximavam de Jesus perceberam a sua santidade e a sua glória. Jesus foi notável num ministério público de 3 anos e meio. Não pecou, nunca agiu mal, da sua boca não saiu nada errado, nunca agiu mal, amou, fez milagres pelo poder do Espírito Santo, não pela sua própria divindade, mas pelo poder do Espírito Santo, fez maravilhas e andou sobre as águas, multiplicou os pães, curou os enfermos, libertou os cativos do diabo, restaurou vidas, alegrou corações, falou palavras de sabedoria, discipulou um grupo que se tornou seus apóstolos, né? Apóstolos e discípulos foram discipulados, pregou o evangelho do reino, ressuscitou mortos como Lázaro, morto de 4 dias, fez coisas incríveis e maravilhosas. Mas tudo que ele fez de maravilhoso, o qual atraía as multidões, tudo que ele fez de portentoso, não seria suficiente para nos dar vida eterna. Não seria suficiente ele manifestar a sua graça e a sua glória. Era necessário que um sacrifício fosse feito, um sacrifício vicário. E aí é que vem a nossa salvação. Jesus Cristo se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo se apresenta, o Eterno se apresenta para morrer. O grande fato, a grande obra da eternidade, da humanidade, da existência do homem é a morte de Deus. O nosso Deus se faz homem e derrama sangue. E quando ele derrama sangue na cruz do Calvário, veja o que acontece, ele foi rejeitado. Para ele ser morto, para ele ser assassinado, para ele ser pregado numa cruz, ele teve que passar por uma rejeição. A Bíblia diz aqui que veio para o que era seu, que era Israel, a nação de Israel, e os seus não o receberam. Ele não foi recebido como Messias de Israel.
Os religiosos daquela época disseram: crucifica-o, crucifica-o, mas era a nossa salvação. A tua e a minha estavam atreladas a essa decisão de crucificá-lo. E ele foi crucificado com assentimento dos romanos, que dominavam o mundo daquela época, e dos judeus, que deveriam recebê-lo como Messias de Israel. Ele foi para uma cruz como um maldito, e lá ele paga o preço do teu e do meu pecado. Sobre ele veio a maldição que viria sobre nós. Sobre ele veio a morte da nossa punição, dos nossos erros. As nossas transgressões foram julgadas nele. O julgamento eterno de Deus veio sobre ele. Naquela cruz, ele não tinha a companhia, a presença do Espírito Santo, nem tampouco a presença do Pai. É por isso que naquela cruz, ele de braços pregados, e naquela simbologia de braços abertos, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava reclamando, ele estava estabelecendo o fato de que um homem sem a presença do Espírito Santo, sem a presença do Pai, estava sozinho pagando o preço da tua e da minha redenção. Aleluia. Jesus Cristo veio para morrer. O justo morreu pelos injustos. Aquele que não cometeu pecado morreu pelos meus e pelos teus pecados. Se ele nunca cometeu pecado, portanto, a sua morte veio quitar a tua e a minha dívida. E assim, mas, diz a palavra, todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, porque esse nome é poderoso, Jesus, Yeshua, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que entendem a obra vicária, substituta da cruz do Calvário, aos que recebem o sacrifício no seu sangue, aos que decidem então, entendendo da sua pecaminosidade, da santidade de Deus e da obra, a única obra de resgate, que é a obra da cruz, decidem então fazer essa transferência. Eu entrego a minha vida para Jesus Cristo e o aceito como meu Senhor e Salvador. E o recebo. E, portanto, agora já não sou eu mais que comando a minha vida, mas Jesus Cristo passa a ser o meu Senhor. E porque Ele é o meu Senhor, Ele se torna o meu Salvador, o Redentor da minha vida, o remissor de todos os meus pecados. E aí a Bíblia diz que em Romanos 10, que nós temos um desafio, Como é que nós vamos então tomar posse de tão grande obra? A obra está realizada, a obra da cruz já foi realizada. Agora a conversão é uma decisão tua e minha. Se eu vou para Romanos 10, no verso 9, diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, veja, confessares a Jesus como Senhor de quem? Senhor do universo, Senhor da tua vida. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque ele morreu na cruz e 3 dias e 3 noites depois ele ressurgiu, ele ressuscitou. Se você com o coração crê que ele ressuscitou, ou seja, venceu a morte, venceu a tua morte, venceu a morte como o inimigo geral de todos, e morreu a nossa morte, pagou o preço da nossa redenção, do nosso resgate. Portanto, você confessa Jesus como Senhor no teu coração, você crê no fato da ressurreição, aquele que é o autor da vida, morreu e ressuscitou e ressurge glorioso, está aqui vivo para te dar vida eterna. A vida está com ele. O Filho tem o poder de dar a vida. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem tem o Filho tem a vida. A Bíblia é bem clara, só há um caminho, só há um nome que foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, se você confessa com a tua boca Jesus Cristo, eu te reconheço como Senhor da minha vida, eu te entrego o meu coração. E com o coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Porque é com o coração que se crê, é pela fé que nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Aleluia! Eu quero te convidar então a
fazer uma entrega agora para o Senhor Jesus. É um momento final da nossa ministração, onde você pode fazer do seu jeito, mas eu vou te dar um exemplo de como é, e eu te convido a caminhar comigo nessa oração, repetindo com a sua boca. A oração é assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que mereço a morte, somos réus de morte, mas por causa do teu amor e da tua grande misericórdia, tu morreste naquela cruz para me salvar. Aleluia. Eu reconheço que naquela cruz tu pagaste o preço da minha salvação. Aquele sacrifício foi perfeito e único. E que tu venceste a morte, pois ao terceiro dia ressuscitaste. Estás vivo para sempre, tu és o Senhor da vida. Nesse momento eu entrego a minha vida a ti. Eu me rendo e eu te peço que venha morar dentro do meu coração, dentro do meu espírito recriado. Você vai passar agora pelo momento do novo nascimento. Envia o teu Espírito Santo para habitar dentro do meu espírito recriado. Aleluia. Eu creio no teu perdão. Perdoa os meus pecados e eu recebo. Recria o meu espírito e envia o Espírito Santo. Faz isso, Senhor, na minha vida. Mora dentro de mim, domina sobre os meus pensamentos, domina sobre os meus sentimentos, domina sobre as minhas decisões. Eu quero ser completamente transformado pelo teu poder. Eu não quero mais ser o mesmo, eu quero ser semelhante a ti. Aleluia. Retira de mim toda a sujeira do pecado, toda a imundícia. Eu renuncio ao domínio de Satanás, eu renuncio ao domínio das trevas, eu renuncio à obsessão, à repetição do pecado, ao cativeiro do pecado, e eu me apresento agora para ser transformado nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nas minhas atitudes. Eu declaro que eu vou ser restaurado, que eu sou restaurado. De agora em diante, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. E eu declaro o meu amor por ti, Jesus, a minha gratidão por tão grandiosa obra de reconciliação, de resgate, salvação. Eu sou redimido, eu sou completamente livre do pecado, da decadência, do mal, e vivo agora para Deus. Eu me entrego a Jesus Cristo e eu oro em o nome glorioso do Senhor Jesus. Amém? Eu quero crer que você faz essa oração, você pode repetir na sua casa, repassar o vídeo. Eu quero que você comece a buscar a Deus. Nós vamos ter uma sequência de estudos. Venha nesse canal do pastor Cláudio Santilli, canal da Holy Nation. Nós vamos estar colocando a chamada no Facebook, nós estaremos no YouTube e nós vamos então buscar alimentar a tua vida numa sequência de ministrações para que a tua vida seja transformada. Serão assim, em torno de 30 minutos. Os devocionais a gente procura manter em 15 minutos. E os estudos em torno de 30 minutos para que você possa ser alimentado. Por isso, tira o tempo, relaxe e seja ministrado pelo Espírito Santo. Eu te abençoo e eu declaro a bênção sobre a tua vida, a bênção da vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe.